E aí, gurizadinha do 7º ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos chegando na reta final do segundo bimestre. Não se esqueçam que a gente vai ter que fazer agora, depois dessa aula, a trilha. Antes de fazer a trilha, dá uma olhadinha na apostila e procura os temas que eu vou trabalhar aqui para dar uma lidinha para você se preparar para responder as questões e ir muito bem, beleza? E também não se esqueçam que depois a gente vai ter simulado, depois a gente vai ter prova, tá? Então já aproveitem para dar uma estudada geral, se concentrar, são muitas matérias, se organizem o dia de vocês para ir estudando com antecedência, para não deixar para a última hora, porque senão fica ruim, né? Beleza? Vamos lá. Nossas aulas, o bimestre todo foi sobre bem e mal, verdade e mentira, tá? Sobre esses conceitos. E aqui eu botei o Pinóquio para representar um pouco essa coisa da verdade e da mentira, que eu não sei sei que vocês se lembram. Quando ele fala a verdade, o nariz diminui, e quando ele fala mentira, o nariz cresce. Imagina você se você tivesse alguma coisa que revelasse que você está mentindo, né? A gente já se sente um pouco assim quando a mãe da gente olha pra gente e fala assim: eu te conheço, eu sei que você está mentindo. E aí você é obrigado a ai, tá bom, fui eu que quebrei, né? As mães parece que enxergam o nariz do Pinóquio na gente, né? Vamos lá. Crença e verdade. Bom, a gente vai ter... Qual que é a diferença de crença e verdade? A crença não é necessariamente mentira, tá? A crença é uma construção particular, individual, tá? Que tem a ver com a minha vida. Muitas vezes a crença te ajuda a viver a sua vida normal. E você tem todo o direito de ter as suas crenças. O que você não pode fazer é tirar a sua crença do mundo particular e tentar transferir para o mundo de todos, tá? Porque a sua crença particular não deve servir a todos, provavelmente, tá? Normalmente ela serve a você, e tudo bem também. Não significa que a crença não é verdade, mas ela serve a sua particularidade. Já a verdade é algo que a gente discute que deve servir a todos. Por exemplo, o que é o bem? É um debate sobre o critério que nós vamos usar para criar leis, por exemplo, porque toda lei ela é baseada numa noção que nós temos de bem e mal. Certo? Então, a verdade que a gente busca nesses casos, geralmente, que a gente fala, são sobre assuntos que têm a ver, que se relacionam com a vida coletiva, né? A vida social. Assuntos que assuntos que tratam da vida particular, ela é da ordem da crença e não pode ser confundida, tá? Beleza? Veja bem, não significa que é mentira. Uma crença não é mentirosa. Ela é do universo particular de cada um, tá? Já a verdade, ela é do universo coletivo, então precisa ser debatida, precisa ser investigada, precisa ser questionada, certo? Então, porque como é de ordem coletiva, todos devem participar da elaboração, da produção dessa verdade, por exemplo, né? Bom, verdade, mentira e pontos de vista. Lembra que a gente tratou pontos de vista? A pergunta que eu tenho para falar de você é que quando duas pessoas têm pontos de vista diferentes, qual delas está dizendo a verdade? Olha, aqui a gente tem uma charge onde tem um homem numa ilhazinha e ele vê um barco chegando e ele fica feliz porque o barco está vindo. Do ponto de vista do homem que está no barquinho, ele olha a terra e fica feliz porque ele quer terra, quer chegar num lugar sólido. Qual dos dois tem a perspectiva, o ponto de vista verdadeiro, tá? Aqui também, a gente vai ter dois homens e aí eles estão diante desse objeto. O que está desse lado vê um 9 e o que está desse lado vê um 6. Qual dos dois está mentindo, tá? Não existe mentira quando a gente fala em pontos de vista, tá? Não existe verdade e mentira. Mentira é uma outra coisa, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Mas pontos de vista são lugares diferentes para onde se olha. Os pontos de vista diferentes, eles podem nos ajudar a conhecer a verdade de uma coisa. Por exemplo, se esses dois homens conversarem, eles vão chegar a uma noção, né, do que eles devem fazer para encontrar o que eles querem, porque veja bem, esse aqui na verdade quer ser salvo, né? E esse aqui também quer ser salvo. Esse aqui acha que chegar nessa ilhazinha vai ser a salvação dele, e esse aqui acha que esse barquinho vai ser a salvação dele. Quando os dois se encontrarem, eles vão notar que nenhum dos dois está salvo, mas eles podem se juntar e juntos
pensar numa saída para se salvarem, tá? Então, esses dois pontos de vista que se encontram pode elaborar alguma questão verdadeira. Esse caso aqui é a mesma coisa, tá? O que eles podem fazer, ao invés de ficarem brigando, né, confrontando o seu ponto de vista, é perceber que esse aqui obviamente está vendo 9, considerando o ponto de vista dele, e esse aqui obviamente sim está vendo um 6. E aí eles podem chegar à verdade de que eles estão diante de um objeto que se parece tanto um 9 quanto um 6, a depender da posição que se olha, não é? Principalmente nesse caso aqui que está no chão, certo? Então, verdade não é... os pontos de vista, eles não têm a ver com mentira, tá? Eles podem até ajudar na produção da verdade. Só que isso só acontece quando as pessoas que têm pontos de vista diferentes dialogam. Lembra que a gente tratou sobre isso? Se não dialogar, não produz verdade, ou seja, não compartilha os pontos de vista e os dois vão ficar para sempre, cada um dizendo uma coisa, esse dizendo que é 9 e esse dizendo que é 6, e eles não vão chegar a nenhum acordo, tá? Aí eles vão ser teimosos, mas cada um vai ter um ponto de vista. Não significa que qualquer um dos dois esteja mentindo. Bom, a verdade já tem um valor essencial, diferente do ponto de vista, né? A gente percebe que todas as culturas, elas procuram uma verdade, ou seja, um ponto comum, um ponto que todos concordem, um ponto que possa ser provado, né? Quer dizer, uma maneira de provar que aquilo que a gente acredita é verdadeiro, né? Que o nosso modo de vida é verdadeiro. Então, todas as comunidades do mundo têm a verdade como valor essencial, tá? A verdade, ela é uma espécie de pulsão natural. Nós tendemos a buscar a verdade. Por que a gente pode dizer isso? Porque a gente é desconfiado. Por exemplo, se alguém quer ser seu amigo e aí está sendo muito legal com você, e você dá aquela desconfiada, pensa, será que a pessoa está com algum interesse, querer brincar no meu brinquedo, jogar no meu Xbox, né? Porque talvez ele não tenha. Então, essa dúvida tem a ver com essa busca pela verdade, tá? As dúvidas que nós temos normalmente, elas revelam a nossa natureza, né? De estar sempre incomodado, desconfiado e em busca de buscar a verdade. Em busca de buscar a verdade é uma frase não muito boa, mas a gente está sempre em busca da verdade, tá? Então, a relação com a crença, né, com o ponto de vista. A crença e o ponto de vista não são necessariamente mentirosas, já falei anteriormente, tá? A crença, ela é particular, é da ordem do indivíduo, ele pode acreditar naquilo, ele pode ter a sua religião, tá, tudo bem? Ninguém vai dizer para ele, a sua religião não é verdadeira, nem é legal fazer isso, a gente tem que respeitar a diversidade de crença religiosa, certo? Mas ele vai na igreja que ele quer, ele tem a religião que ele quer e ele acredita aí nos deuses que ele quiser. Por quê? Porque ele tem essa liberdade. Então a crença, ela é do universo particular. O que ele não pode fazer é tentar impor a crença a todos. Por exemplo, qualquer pessoa com uma religião qualquer, achar que deve impor a todas as pessoas. Não dá, tá bom? O ponto de vista, como eu falei, é isso lá, né? Na verdade, nenhum dos dois está errado. Eles estão vendo a mesma coisa de pontos diferentes, tá? Então, a crença e o ponto de vista não são mentira. O que seria a mentira? Seria a pessoa estar dizendo algo que não condiz com a realidade, ou de propósito ou por ignorância, né? Ela está basicamente falando de uma coisa sem ter nenhum ponto de vista, porque ela não conhece nada sobre o assunto, ela nem pesquisou sobre o assunto. Para você ter um ponto de vista sobre um assunto, você precisa, no mínimo, estudar esse assunto um pouco, certo? Como é que você vai ter um ponto de vista se você não foi para o lugar, né? Para lugar nenhum. A gente geralmente tem ponto de vista quando a gente vai para algum lugar, tá? O que significa isso? Como é que você vai ter um ponto de vista dessa sala se você não está dentro dela, tá? É isso que eu estou falando quando eu digo que para ter um ponto de vista sobre um assunto, você precisa estudá-lo. As pessoas que estudam discutem ponto de vista. As pessoas que não estudam o assunto geralmente mentem sobre o assunto. Mentem que sabem, dizem qualquer bobagem, qualquer baboseira. Por quê? Porque elas não sabem, elas não estão dentro da sala. Como que elas podem falar da sala, falar que tem um ponto de vista da sala, se elas não estão dentro da sala? Compreenderam? Bom, a gente trabalhou também formas de conhecimento, vocês se lembram? A gente vai ter aqui mito, filosofia e conhecimento científico, tá? Esse aqui é o Zeus jogando raio. Então, lembra que eu falei para vocês
que o mito ele também não é mentira. O mito era uma forma de conhecimento dos antigos para explicar a natureza, explicar como a gente deve se comportar, explicar às crianças como elas devem se comportar, no que elas devem acreditar, que valores elas devem cultivar, tá bom? E isso eles faziam através do discurso mítico. É isso. Então, o mito ele não é necessariamente verdade, ele responde a um desejo humano de conhecer e de explicar a natureza, tá bom? Então, esse desejo ainda existe. Hoje em dia a gente explica com várias ferramentas, a gente explica pela religião, porque o mito também é uma religião, né? O mito grego, a história dos Zeus era uma religião, ainda tem gente que ainda cultua isso na Grécia. Então, é uma maneira de explicar, por exemplo, coisas que a ciência não explica. A filosofia é uma maneira de explicar e o conhecimento científico também é uma maneira de explicar. Mas todas essas três formas de conhecimento, elas vêm atender o quê? O nosso anseio, a nossa curiosidade, a nossa angústia em querer entender por que o mundo é assim, por que as pessoas são assim, por que eu nasci, por que acontece isso, para onde eu vou, entende? Então, basicamente, esses conhecimentos nos ajudam a decidir coisas sobre a nossa vida, nos ajudam a nos tranquilizar na vida, porque, naturalmente, a gente é inquieto, curioso, né? Beleza? Então é isso, gente. Tchau, tchau para vocês. Fiquem em paz. Não se esqueçam de olhar a apostila antes de ir para a trilha, tá bom? Dá uma pesquisada lá para vocês verem onde vocês encontram os assuntos, dá uma lidinha, beleza? Até mais.